Olá, hoje nós temos aqui o queridíssimo Estevam. Estevam, você pode se apresentar um pouquinho pra gente do IFPlay e todos do IFPR? Claro, Heloísa. Então, o meu nome é Marcelo Estevam, sou professor de Física, estou lotado no campus Londrina, né? E atualmente sou pró-reitor de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, presidente da editora, né? E atuo, então, na reitoria desde 2016. Mas no campus Londrina, né, já fui coordenador de ensino médio integrado, já fui coordenador de pesquisa e extensão, já fui diretor-geral do campus Londrina, e na reitoria já fui coordenador de inovação, diretor de inovação e agora pró-reitor. Bom, atualmente está tendo a campanha das eleições da reitoria do IFPR e você é um dos candidatos. Você pode citar alguma das propostas que você tem no geral para o IFPR? Claro. Primeiro tem sido um momento muito rico, Elisa. É uma possibilidade de conversar com a comunidade, né? Conversar com os nossos servidores tais, os nossos servidores docentes, os nossos estudantes. Então é um momento muito rico para mim. Tá? Dentro dessa conversa e a minha vivência dentro do IFPR, e vivendo mesmo, né, a rede federal, a gente conseguiu compilar isso com a discussão com a comunidade em 10 grandes dimensões. Tá? E aí, se você me permitir, eu vou falar aqui para vocês as dimensões que são a base do nosso programa. Então, a dimensão número 1 é para você também, que são os estudantes e a jornada acadêmica. Então, tudo que envolve a entrada do estudante, então o ingresso no IFPR, a permanência no IFPR e o êxito. Então, isso perpassa pela alimentação estudantil, perpassa pelos nossos eventos, seja o CEPIM, seja um evento novo que a gente está propondo, que é um grande encontro do IFPR para celebrar arte e cultura, onde os NACs vão ter um papel primordial. Né? Os nossos encontros das lideranças e dos grêmios estudantis. Então, tudo isso está na nossa primeira dimensão. A segunda dimensão, ela traz a pluralidade, a inclusão e a diversidade, que tem sido muito discutida, e a gente precisa efetivamente de uma política que trate isso, desde equidade de gênero para os cargos de gestão, e discutindo também as possibilidades. A gente tem uma proposta de criação, esse núcleo já está sendo criado, né, já começou a ser embrionário, já tem uma comissão que é o NEGEP, que vai discutir gênero, né, e junto com os NEABIs vão fazer a formação institucional para impedir, né, que a gente tenha situações, por exemplo, de racismo, de sexismo, de homofobia. Né? Além, óbvio, da punição, a gente tem que focar principalmente na formação. No nosso terceiro eixo é o ensino profissional e tecnológico, de uma visão transformadora e socialmente referenciada. E aí vem toda a nossa formação, o que a gente pensa de ensino, que a gente pensa de pesquisa, que a gente pensa de extensão para a nossa instituição. A valorização dos nossos servidores estão envolvidos com a educação, o investimento em infraestrutura, os novos editais que prevêem a possibilidade de recurso, né, para as questões do ensino. A quarta dimensão, Luísa, é bem-estar e valorização das pessoas. Então a gente entende que desde a gente manter um ambiente agradável, um ambiente onde os servidores se sintam valorizados, onde o técnico possa acessar a flexibilização, onde o técnico possa acessar o nosso PGD, que é o programa, que é o Home Office, que é o nosso programa de gestão, e por último, né, lançado esse ano, as 8 horas de pesquisa, extensão e inovação, que a ProEP lançou. Então, essas possibilidades, além da gente conseguir manter as 16 horas para os docentes de pesquisa, extensão e inovação, a possibilidade da gente ter infraestrutura dos nossos campos, laboratórios adequados, equipamentos, a gente fortaleceu o nosso edital de pró-equipamento, o nosso edital de manutenção, a gente conseguia a aquisição de equipamentos de valores mais altos, né? Então todos esses estão dentro do nosso terceiro eixo. Quarto eixo, bem-estar e valorização das pessoas. O quinto eixo, então, a gestão democrática, participativa e transparente. Formas da gente mostrar que as decisões da gestão são baseadas em conselhos. Então a gente tem no campus, né, o CODIC, a gente tem a nível de instituto,
o CONCEP, a gente tem o CONSAP, a gente tem o CODIR e o CONSUP. Precisa ficar claro como que os processos e as comissões trabalham. A gente precisa normatizar a consulta pública dentro do Instituto, dar um feedback para todos aqueles que colaborarem e dar visibilidade para esses conselhos. Né? A gente conseguir trabalhar resumos. Vejam, um CONSUP muitas vezes demora 5 horas. Ninguém vai assistir isso inteiro. A gente precisa trazer de uma forma bastante dinâmica e simples, como vocês fazem aqui, né? A edição de vídeos, para que as decisões sejam demonstradas num tempo razoável, para que os servidores possam assistir e ter acesso a isso. O sexto eixo é o eixo da comunicação efetiva. Então, formas da gente se comunicar. Então, veja, hoje a gente tem uma dificuldade de falar com vocês, correto? Uhum. Agora, com o SWAP, existem as possibilidades da gente conversar com grupos em tempo real. Então, o SWAP permite isso. Os estudantes, todos vocês, vão estar dentro do SWAP com seus contatos lá, contatos atualizados, que vocês mesmos vão poder entrar e atualizar. Mas a gente precisa criar formas que sejam interessantes para vocês. Né? Vocês que trabalham com a comunicação sabem. Então, a gente precisa criar formas de uma comunicação efetiva com os nossos servidores e com os nossos estudantes. Né? Uma grande política de comunicação. O sétimo eixo é a consolidação e crescimento. Veja, existe uma proposta de governo federal para que a gente cresça. A ampliação da rede, chegar às 1.000 unidades. Hoje nós somos 26 campi, nós temos o centro de referência, as unidades avançadas. Então é o momento da gente parar e estruturar os nossos campi. Aqui vocês, em Umuarama, tem projetos. Vocês querem uma pista de atletismo, vocês querem um auditório, né? Então precisa se terminar o Instituto. Essa fase do Instituto precisa ser terminada antes da gente pensar na ampliação. Ou ainda usar a estratégia da ampliação da rede para a gente consolidar o que a gente tem hoje. São dois movimentos distintos. A ampliação é um movimento e a consolidação é outro. A gente precisa focar na consolidação. Existem campi que ainda não consolidaram. Por exemplo, Pitanga, ele precisa de uma quadra, ele precisa de um refeitório. Quando os pais chegam para matricular os estudantes lá, eles olham e não parece uma escola, porque ainda falta isso. Então a gente precisa dar infraestrutura para que eles aumentem o número de estudantes. Isso é consolidação. Então o nosso foco é consolidar, sem perder de vista o movimento de crescimento, que é uma grande oportunidade para a gente. Tá? A oitava dimensão é o combate a todas as formas de discriminação, seja ela de gênero, racial, ética, sexual e moral. Hoje nós temos um setor, que é a ouvidoria, que ele faz o procedimento administrativo. Nós vamos criar um segundo setor, né? E esse segundo setor ele vai dar conta de o atendimento a vítimas que tiveram uma situação, passaram por uma situação de racismo, uma situação de assédio, seja moral ou sexual. Então é um setor multiprofissionais, vai contar com jurídico, psicólogos, assistentes sociais, e esse setor vai dar todo o apoio e encaminhamento. Porque quando a gente faz o processo na ouvidoria, é um processo administrativo. Isso não impede que seja aberto um processo criminal. E o mais importante, a vítima tem que ser assessorada. Né? Dentro dessas possibilidades também é a ouvidoria da mulher. Então hoje existe um ouvidor homem, a gente vai criar a ouvidoria da mulher. Isso tudo está dentro dessa dimensão. A nona dimensão é a modernização dos fluxos e processos. Então a gente precisa revisitar as nossas resoluções. Existem resoluções que são muito antigas. O que é a resolução dentro da instituição? São como as leis, como os decretos normativos externos à instituição, que são maiores à instituição, que vem do MEC, que vem da CETEC, como que eles são operacionalizados dentro da instituição. Então, alguns nossos normativos eles não representam, não refletem mais a nossa realidade. Então, a gente precisa trabalhar com que eles sejam, os fluxos administrativos sejam simplificados, sejam modernizados, sejam desburocratizados. Então, é essa revisitação que a gente quer fazer no nosso nono eixo. O mais importante que isso é mostrar que a reitoria tem que ser um espelho do que acontece no campus. Então, a reitoria serve o campus e servir no sentido da palavra mais importante que existe, que é ajudar o campus a fazer com que as atividades finalísticas deles, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, aconteçam. Então, é para isso que a reitoria tem que atuar, é assim que os normativos têm que ser. Então, a reitoria e os nossos normativos têm que ser um espelho do campus, e não o contrário. E, por último,
né? A última dimensão nossa é a transformação digital, que envolve então os nossos sistemas. A gente vai ter um sistema único, que é o SWAP. A médio prazo, sei que é um sistema de protocolo eletrônico, ele é incorporado dentro do SWAP. O SWAP tem isso, né? Nós vamos ficar com os 2 sistemas no IFPR. No primeiro momento, 3. SWAP, SEI e Integra. Integra é uma grande vitrine dos muros para fora para que a sociedade veja o que a gente está fazendo. O SEI é um barramento, é um protocolo eletrônico interno e externo com as instituições. E o SWAP para toda a nossa atividade administrativa, educacional. Então, tudo vai estar lá dentro. Gestão de pessoas, nossos editais já estão sendo operacionalizados dentro do SWAP. Então, essa modernização vai desburocratizar, vai acelerar os nossos fluxos e vai dar autonomia para que os servidores e os estudantes possam fazer os seus requerimentos, suas solicitações e tirar. Por exemplo, hoje, se você quer pegar o seu boletim, onde estão lá os seus conceitos, você não tem nada online que você possa fazer isso. Então você vai demandar na secretaria acadêmica, isso vai gerar um trabalho para alguém e com o SWAP você faz isso. Então ele dá autonomia para a gente. Então eu agradeço, né, poder falar. Essas são as 10 dimensões do nosso programa. Hoje é um fato que um dos protagonistas da educação são os estudantes. E os estudantes têm uma alta demanda para serem ouvidos, se sentirem assim a sua voz sendo ouvida. E um dos representantes são os grêmios estudantis. Você tem alguma proposta para os grêmios estudantis e uma forma de assim dar voz aos estudantes, fazerem eles se sentirem sendo ouvidos? Legal. Eu acho assim, primeiro eu me conecto muito com vocês, com os estudantes. Eu tenho essa visão e acho que facilita muito. Então a gente ter grêmios estruturados, a gente ter todos os grêmios em todos os campos, conseguir dialogar com eles, facilita muito a gestão. Então ajuda muito, né? Então a gente pode criar estratégias, e isso está dentro do nosso programa, que são editais que viabilizam as ações do Grêmio, desde infraestrutura até questões de transporte. Hoje, essas demandas chegam na reitoria de forma desorganizada, sem planejamento. Então, um Grêmio precisa viajar, existe algum evento. A gente precisa discutir, então, os eventos e ações de todos os Grêmios. Quanto isso vai custar e qual o investimento que precisa ser feito via edital. Então, esse é um ponto. Então, a gente estruturando todos os Grêmios, a gente consegue aí um canal de diálogo mais facilitado para se dizer. E não é uma nova ação que vai ser criada, é a CARE. É a Comissão de Acompanhamento das Relações Estudantis. Foi uma portaria que eu estava substituindo o reitor à época, e eu tive a oportunidade de assinar. Foi quando aconteceram as ocupações. Eu tive a oportunidade de dialogar com muitos desses campi na época. Então a Alice fez a CARE, que era uma forma de conversar com essas estruturas organizadas. Depois se evoluiu com o Grêmio, e essa comissão ela voltou agora, em 2023, mas ela praticamente desapareceu na pandemia. Então a gente volta no fortalecimento. A CARE, então, é a união dos grêmios para que a gente consiga discutir a educação, a pesquisa, a extensão, os nossos eventos. Veja, a gente quer convidar com que os estudantes possam dizer o que eles querem no CEPIM. Então o CEPIM ele vai ter que acontecer todos os anos. A gente conseguiu em 2023, a gente vai conseguir em 2024, 2025, 2026 e assim por diante. Mas a gente quer ouvir os estudantes de uma forma organizada para que vocês nos digam o que vocês querem no CEPIM. Quem são as palestras, quem são as visitas técnicas. Um outro movimento são os jogos. Então a gente precisa ter os jogos. É um outro público. São outros estudantes que, tanto da parte de atletas, quanto da parte de lazer, né? E de bem-estar. Então é um outro ponto que a gente precisa estruturar para os estudantes. E o encontro dos grêmios, das lideranças estudantis também, foi interrompido, a gente precisa fazer. Então são 3 grandes encontros e a gente está propondo mais um, onde os estudantes são protagonistas, que é um grande evento que promova a arte e a cultura, que envolva todos os NACs, né? Então, um evento onde a gente tem a celebração da arte e da cultura do IFPR. E os estudantes são protagonistas desse também. Então seriam 4 grandes eventos anuais que a gente traria, então, o protagonismo dos nossos servidores, dos nossos estudantes. Mas a gente precisa de formas organizadas de se comunicar com os estudantes para construir esses eventos. Porque eles são para os estudantes.
né? Quando a gente faz o CEPIM, a gente coloca lá 500, 600 estudantes, eles são protagonistas. Eles vão lá celebrar todas as ações que eles fizeram. A arte, a cultura, a pesquisa, a extensão, a inovação e o ensino. Né? Então, essas seriam as formas que a gente vê de organizar isso. Estevam, você tem alguma ideia, assim, que vai te ajudar a olhar especificamente para a demanda de cada campus e hoje, em especial, o campus do Moarama? Nós temos o IFPR é um gigante. Eu tive a oportunidade de visitar todos os campi várias vezes. Ao longo do tempo, esses campi vão mudando, eles vão avançando, vão evoluindo. Mas as necessidades de um Moarama não são as mesmas necessidades de Capanema, não são as mesmas necessidades de Cascavel, Barracão, Londrina, Paranavaí e por aí vai. Então, cada campus tem as suas necessidades. Nós temos um levantamento bastante preciso e que ao longo da campanha a gente vai deixar ele mais refinado, que ele trata então de consolidação, então existem necessidades de infraestrutura, todos os campi, e contratação de servidores em todos os campi. Existe um grande volume de colegas que querem se remover do campus. Então, há uma movimentação interna de servidores. Com a mudança dos nossos campi avançado, né, a tipologia deles mudando, então se dobra o número de vagas, tanto de docente quanto de técnicos no nosso campo avançado. Para que isso aconteça, a gente tem quase 200 novas vagas. Com essa possibilidade de editais de fluxo contínuo, a gente consegue movimentar os servidores. Essa é uma pauta bastante grande dos servidores. Um outro ponto que a gente precisa avançar é no ensino, na pesquisa e extensão. Para se fazer ensino, pesquisa e extensão, precisa de recurso. Então, um investimento maior em editais que viabilizem, né, a aquisição de equipamentos voltados ao ensino, à pesquisa, à extensão, bolsa dos estudantes, bolsa para os servidores. Tanto os tais quanto os docentes fazem pesquisa, extensão e inovação no IFPR, inclusive carga horária para isso. Então a gente vê que existem demandas que são para todos os campi. Por exemplo, a alimentação estudantil é uma demanda que é de todos os campi. Transporte é uma demanda de todos os estudantes, né? E a gente precisa traçar estratégia para que todos os campi tenham o seu refeitório e para que a gente tenha alimentação subsidiada. O que é isso? Se você tem um índice de vulnerabilidade socioeconômica e você tem uma condição financeira bastante baixa, você precisa se alimentar de forma gratuita. Você precisa ter o recurso para o transporte. Isso é o subsídio. Tá? Então a gente precisa viabilizar dentro do IFPR que os recursos sejam... Não há margem para a gente errar. Não há margem para a gente falhar. Então a gente precisa maximizar o recurso. O recurso não é suficiente. A gente precisaria dobrar nossa assistência estudantil, que é mais de 10 milhões, a gente precisaria passar de 20 milhões para a gente ter alimentação subsidiada para todos os estudantes. Mas com metade, não há desculpa para não se fazer o melhor possível. Então a gente precisa criar estratégias e são estratégias diferentes, tá? Aqui vocês têm refeitório, tem campus que não tem refeitório. Então a gente precisa criar estratégias diferentes para que todos os nossos estudantes tenham acesso à alimentação, tá? Para que todos os nossos estudantes tenham acesso a transporte. Então, você mora aqui em Umuarama? Uhum. Tem estudantes que não moram em Umuarama. Então, é um processo de municipalidade. É os municípios em torno de Umuarama que trazem os estudantes para cá entenderem que esse transporte tem que ser gratuito. E aí, tanto a direção do campus quanto a reitoria precisam entrar em contato com esses prefeitos e construir convênios para que a gente tenha transporte gratuito. Tá? Então, é isso que a gente pensa para o IFPR e para o Instituto. Então, os campi, em resumo, eles têm que ser tratados de forma desigual, tá? Para que a gente tenha um equilíbrio, para que todos os campi tenham acesso às mesmas oportunidades, todos os servidores e todos os estudantes. Então, é isso. Como a gente tem... E a gente buscar uma equidade entre os campi, que todos eles tenham a sua consolidação de número de servidores e de infraestrutura. Tá? Então, a gente tem que ter um olhar bastante claro que o IFPR é muito grande. A gente precisa olhar na consolidação e segurar um pouco a expansão. Não é hora do IFPR continuar expandindo. Nós já temos vários campi, nós já temos vários centros de referência. E esses
essas infraestruturas precisam ser finalizadas e honradas. Esses acordos, os servidores que estão lá, precisam ser honrados. Então a gente precisa terminar essa fase do IFPR para a gente começar um movimento de expansão. A gente vai abrir rapidinho aqui um espaço para você, caso você queira dar algum recado para os estudantes e para o pessoal do IFPR. Nesse movimento de se conectar com a nossa comunidade, tais, docentes, estudantes, nós criamos então as nossas redes sociais, o nosso site e a nossa grande comunidade do WhatsApp. É dessa forma que a gente pretende transformar a nossa gestão de uma forma bastante aberta e participativa. Então eu convido todos vocês a seguirem o Instagram para conhecerem as propostas, entrar na nossa comunidade. A comunidade ela tem estudantes, docentes e os nossos tais. Mas você pode entrar em todas as comunidades para saber o que está sendo discutido em cada uma delas. Então a gente tem um site onde a gente vai abrigar tudo isso. A gente tem o nosso podcast onde a gente conversou bastante com a comunidade. Então fica o convite para você participar, se conectar com a gente e fazer parte dessa nova gestão desses próximos 4 anos. Peço então o seu apoio, o seu voto e que conheça as nossas propostas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Estevam. Bom, muito obrigado, Estevam, por dar aqui o seu espaço para a gente conhecer um pouquinho do candidato à reitoria do Instituto Federal do Paraná.